Atos capítulo 7, nós vamos a partir do verso 54, finalzinho do capítulo 7, tá bom? Eu peço a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Assim diz a Escritura, Atos 7, verso 54, eu estou lendo da Nova Almeida atualizada. Se você tem uma um pouquinho diferente aí na sua mão, não se preocupe, não vai ter nenhuma dificuldade, você vai conseguir assim mesmo, tá bom? Assim diz o Senhor. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos, e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, ele morreu. Morreu de pedrada. Comecinho do 8, e Saulo consentia na morte de Estevão. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nessa noite, ao considerarmos passagem tão impressionante, pedimos que o Senhor trabalhe em nossos corações aqui, milhares de anos depois das pedras voarem. No nome de Jesus. Amém. Os irlandeses são um povo fascinante. Um filme de alguns anos atrás, do Clint Eastwood, falava: parece que onde eu vou eu encontro irlandeses, ou gente que gostaria de ser. De fato, os irlandeses são um povo bastante curioso. A mistura, eu acho que do sotaque com a história, com as histórias, com a impressionante mistura de orgulho patriótico com autodepreciação que lhes é tão peculiar. Inclusive tem um livro chamado Como a Irlanda Salvou a Civilização Ocidental. Conhece esse livro? E não é zoeira não, é um livro sério. Como a Irlanda Salvou o Mundo. Aliás, uma das muitas tradições dos irlandeses, é claro, é a dos pubs, os bares onde os irlandeses se reúnem para tomar cerveja Guinness, falar mal da Inglaterra, discutir esportes, falar bem da Irlanda, chorar as mágoas e celebrar o mero ser irlandês. E há algumas músicas que são dessas que geração após geração, que começam depois de rodas de conversa e vão aparecendo nas últimas rodadas do bar, quando está na hora de fechar. Uma das mais tradicionais é uma balada triste chamada Molly Malone. Um pouco brega, um pouco melosa, mas amada por fazer ressonância com o coração de um povo que sabe o que é sofrer. Sempre cantada antes de fechar o bar. As gerações de irlandeses que orgulhosos cantam, chorando, levantando suas canecas, Molly Malone, com orgulho e tristeza. Molly Malone é a história de uma moça da idade de várias de vocês aqui, mais ou menos, 20 e poucos. Uma simples filha de pescadores que vendia pela cidade o fruto da pesca do dia, vivia na cidade de Dublin, mas que morreu cedo, como tantas morrem cedo, sem ter feito muito na vida. E toda essa carga de melancolia e tristeza que faz o coração irlandês cantar, aparece nela. E a música vai assim: na bela cidade de Dublin, onde as moças são tão lindas, fixei meus olhos na doce Molly Malone. Ela empurrava o seu carrinho pelas ruas e pelas vielas, dizendo: mariscos, moluscos, fresquinhos. Ela era mercadora de peixes, e isso não era surpresa, pois assim fora seu pai e sua mãe antes dela. E ela empurrava seus carrinhos de mãos, também empurravam seus carrinhos pelas ruas, clamando: mariscos, moluscos, fresquinhos. E ela morreu numa febre, e ninguém pôde salvá-la. E esse foi o fim da doce Molly Malone. E hoje seu fantasma empurra, sempre tem fantasma na história irlandesa, tá? E hoje o seu fantasma empurra seu carrinho pelas ruas de Dublin, gritando: moluscos, marinhos, fresquinhos. Essa música é cantada, como você imagina, com canecas cheias sendo erguidas e coisas assim, e ela assombra o coração irlandês, porque ela fala da tristeza de um mundo em que a gente vive, em que isso acontece, em que jovens, moças trabalhadoras com a vida toda pela frente morrem de febre, ou coisas assim, sem ter feito muito na vida, sem ter tido a chance de completar o que o seu coração sonhava, aquilo que fazia o coração arder. Onde coisas ruins acontecem, onde muitas vezes parece que tem mais trevas do que luz, onde nuvens carregadas se aproximam da gente do nada, o coração nubla.
Eu acho que nenhum de vocês é estranho ao fato de que muitas vezes o dia acaba cedo. Muitas vezes a vida acaba cedo. Que coisas péssimas podem acontecer e a escuridão aparecer ao meio-dia. Você vive nessa terra de sombras também. E hoje nós vamos falar de uma vida interrompida cedo demais, por uma tragédia causada por homens de coração duro, homens que tinham que ter coração em chamas, mas cujos corações estavam duros. A vida de um homem que só queria ajudar as pessoas ao seu redor. Coisas péssimas acontecem, vidas promissoras acabam cedo. Será que temos algo melhor a aspirar em nossas vidas? Ou será que só nos resta o consolo de cantar sobre os nossos fantasmas, melancolicamente, com olhos umedecidos? Há combustível, ainda que seja na dor, para corações feridos? Essa é a mensagem de hoje. E hoje nós vamos aprender, junto ao livro de Atos, que a ira do pecado traz destruição em toda parte e faz muito mal. Mas no final das contas, a glória de Cristo sempre triunfa. Vamos ver isso em algumas partes. Primeira verdade que eu quero ver com vocês é que os homens se revelam na sua ira quando confrontados com a verdade. Volta para o comecinho do nosso texto, verso 54. Ao ouvirem isto o quê? Já eu falo. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Espera aí, o que está acontecendo? Nós estamos em pleno livro de Atos, e aqui a história foca um homem chamado Estevão. Ele era um discípulo de Jesus, ele havia sido escolhido por Deus e pela igreja para ser um diácono, servindo e liderando o seu povo. Havia também sido chamado para ser um evangelista e levava a mensagem da cruz sem medo e com grande poder. Um homem cheio do Espírito Santo. E um homem cheio do Espírito Santo está para ser assassinado. Como assim? O que aconteceu? Que a turma quer matar, a gente já começou no meio da coisa, né? Será que esse Estevão ele vem pregando ódio? Será que ele vem ensinando o mal? Será que ele vem defendendo algum tipo de discriminação ou maus tratos? Não. Tudo que esse homem vem fazendo é falar sobre Jesus Cristo, sobre o Filho de Deus encarnado que andou entre nós e morreu numa cruz como condenado. Aquela turma ficou brava com isso, inventaram um falso testemunho sobre ele, inventaram um jeito de, que nem tinha sido com Jesus Cristo, acabarem com a vida dele antes que o seu discurso contagiasse mais gente. Levaram-no diante das autoridades. Estevão fez um sermão maravilhoso, você pode ler o sermão maravilhoso inteirinho se você quiser, no que veio antes disso, inspirado pelo Espírito Santo de Cristo. Ele mostrou como a glória de Jesus é insuperável e que Jesus é a culminação de toda a história do mundo, que os grandes patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, todos os heróis que temos na Bíblia serviam para apontar para ele, Jesus Cristo, e que se você gosta das histórias, você devia gostar de Jesus. Estevão não se acanhou e mostrou a eles quem eles eram. Eles se achavam filhos legítimos de Deus, mas ele era gente que resistia ao Espírito. Olha como ele diz no verso 51, um pouquinho antes do nosso texto. Olha o que ele fala: homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Esse Estevão era corajoso. Imagina dizer um negócio desse para uma multidão de gente que odeia você. A coragem que vem só do Espírito de Deus mesmo. Qual deveria ser a reação daqueles homens se o coração deles ardesse por Deus, de verdade, como eles diziam? Seria dobrar pescoço e coração diante de Jesus Cristo. Corações que enxergam e veem quem são e falam: preciso do Senhor. Mas o coração natural do ser humano, se deixado no seu próprio caminho, não ama o Evangelho. O coração natural das pessoas aí na cidade odeia o Evangelho. Naturalmente. Tolera a existência do Evangelho, desde que o Evangelho não se aproxime e não atrapalhe a sua vida. Mas a reação do verso 54 pode ser encontrada aí. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Vocês já viram isso, gente? Já viram alguém com tanta raiva de você que a pessoa não consegue falar, sabe? Quando você está assim, moleque, eu te pego. Talvez você já visto uma mãe assim, né?
Mamãe assim, depois que você aprontou algumas e que não conseguia falar, de os dentes travados, de tanta raiva. Você já viu seu pastor assim? Espero que não. Pastores são mais tranquilos em geral, domínio próprio, né? Mais mansidão, assim. A gente é mais tranquilo, assim, eu acho. Mas você já teve essa reação com alguém? De ficar com tanto ódio que você vê vermelho? Você fica assim, alucinado. É assim que essa turma tá. Você já passou por ira assim, às vezes na fila do banco, às vezes no trânsito, às vezes diante de alguma injustiça? Você já passou por ira tal que você viu vermelho? Era uma ira santa contra o pecado e o mundo quebrado, ou era só uma ira pecaminosa? Porque o mundo pisou no teu pé. Esses homens são a própria imagem da ira humana diante de um Deus santo. Eles fazem exatamente o que Estevão falou que eles vinham historicamente fazendo. Vocês vivem rejeitando os homens de Deus e resistindo ao Espírito Santo. Vocês deixam que o coração perverso de vocês prevaleça. Veja, ele não está falando aqui com romanos. Ele está falando com os judeus. Gente que deveria ter o coração molinho diante do Senhor, mas tem um coração endurecido, porque não nasceram de novo. Gente que passou a vida ouvindo os salmos, o Pentateuco, os profetas, e está ali, e não consegue crer. E eles resolveram agir. E tenha certeza disso, muitas e muitas vezes, quando nós anunciarmos o Evangelho pelos 4 cantos da cidade, pessoas vão se levantar em ódio contra isso. Verso 57 nos diz o que eles fizeram. Quando Estevão diz, vejo os céus abertos, vejo o Filho do Homem, ele está falando, claro, de Jesus. Ele está em pé, à direita de Deus. Tu acha que a turma achou bonito isso? Você achou bonito, imagina, né? Que cena linda, ver Jesus Cristo lá no trono dos céus. O pessoal não achou bonito, não. Eles gritando bem alto, eles começaram a gritar e tapar o ouvido. Sabe, criança às vezes faz isso. Crianças, tem alguns de vocês aqui ainda. Às vezes a gente está falando com as crianças, né, crianças? E vocês fazem assim, lá, 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 eu não estou ouvindo. Coisa de criança. Mas adulto fazendo isso é bem ridículo, não é? Estevão está falando aquelas coisas, os caras botam a mão no ouvido e começam a gritar para não ouvir o que Estevão está fazendo, de tanto ódio e de tanta rebeldia contra a palavra do Senhor. E eles unânimes, eles juntam a galera, não teve um para falar, calma lá. Todo mundo junto, vamos em frente, pega esse cara, a gente precisa calar esse homem. Eles resolveram então pôr um fim naquela voz, silenciar o seu incômodo, pôr as mãos no ouvido para não escutar, não queriam ser confrontados. Às vezes a gente faz isso também com a palavra de Deus, fala a verdade. Às vezes você está ouvindo uma mensagem e o pastor está falando umas coisas que está pegando firme, que está espetando o seu coração, que está doendo, que você está assim, deixa eu pôr a mão no ouvido aqui. Claro que tem várias formas de pôr a mão no ouvido que não são literais. Você dá abre o celular rapidão assim, vai dar uma checada no placar do teu time ruim ou qualquer coisa que seja assim. Alguma coisa tu inventa. É uma vontade súbita de ir ao banheiro. Às vezes acontece isso porque você está pondo a mão no ouvido, né? Você não está querendo ouvir a palavra que está te incomodando. E eu te pergunto hoje, você olha essa reação feia dessa turma, mas e você? Porque veja, essa reação feia é de gente que nominalmente é povo de Deus, e vocês, imagino que quase todos vocês, se não todos, nominalmente pelo menos são. São igrejas, são crentes, são povo do Senhor. Como você reage? Quando você escuta a palavra de Cristo, a palavra sobre Cristo, a mensagem dos apóstolos, a história traçada ao longo da história da igreja, recontada pelos apóstolos e depois pelos pais da igreja e por tanta gente nesses 2000 anos. Talvez você esteja aqui de convidado, de visitante mesmo, e você veio porque te prometeram que ia ter boia cross, sei lá. Ou outra coisa que te prometeram, você veio, eu vou, né? Aí aqui Jesus, Jesus, Jesus na música, Jesus na oração, Jesus na cara falando aqui na frente, Jesus, Jesus, Jesus. Como que você reage a isso? Você bota a mão no ouvido e figurativamente diz que não é contigo? Você até reage com raiva. Talvez você esteja aí quilhado no seu coração de raiva, de só falam desse Jesus. Talvez você esteja tão acostumado a ouvir o Evangelho, mas no fundo você acha essa coisa ofensiva, essa insistência de que você não é capaz de se salvar, de que você precisa ser resgatado, de que você precisa de um Salvador. E você vê a mensagem de seguir a Jesus e te parece muito mais uma prisão do que a liberdade que os crentes gostam de falar. Como você reage à mensagem de Cristo? Aqueles homens, na sua ira injusta,
decidem tomar a situação em suas próprias mãos, arrastam Estevão para fora da cidade e acabam com a vida dele, tacando pedra nele. Tacando pedra nele. Você já levou pedrada alguma vez na vida? Hoje tinha umas crianças lá na prainha brincando de jogar pedra. Eu não conseguia nem comer vendo aquilo. Eu estava quase assim, eu vou lá. Eles falaram, não, eles têm paz. Mas eu vou lá. Eles estão tocando pedra, vai acertar. Calma. Eu lembro de eu na terceira ou quarta série por aí, brincando na escola durante o recreio. A gente achou umas pedras, a gente fez 2 equipes e ficava jogando pedra uma nas outras. Crianças dessa idade, é muito legal. Por aí. Os 2 grupos assim, pedra, voando pedra, assim dos 2 lados. Aí eu acertei um lançamento perfeito aqui no supercílio do Alden, meu amigo. E sabe o que acontece quando a pedrada acerta aqui? Sangra, e sangra muito, e não para de sangrar, mesmo que vocês tenham que pôr a mão e fazer alguma coisa e não sei o quê, não para, e você fica triste, porque o amigo está chorando e está doendo de verdade, e talvez ele até tenha esquecido já, mas eu estou aqui contando quantos anos depois, né? Eles apedrejaram Estevão, eles decidiram que melhor é matar aquele homem do que ouvir o que eles não querem. Olha o nível de dureza de um coração. É melhor matar esse cara na pedrada do que ficar ouvindo essas coisas que ele diz aí. E assim morre Estevão. Uma vida que mal começara. Quantas possibilidades foram interrompidas? Um ministério diante de si. Saraivadas de pedras rasgando pele, quebrando ossos, amassando o rosto, desfigurando a imagem de Deus pelo ódio. Você sabe muito bem que tem uma grande tradição, não só de Molly Malone, mas na música mundial como um todo, de fazermos grandes músicas sobre tragédias de homens e mulheres que aguentaram firmes injustiças e que sofreram de um jeito ou de outro. Vocês sabem disso, não sabem? São inúmeras as músicas. Por exemplo, vou contar para vocês a história de uma das minhas favoritas da MPB, é uma dessas. É uma música do João Bosco, feita em homenagem ao João Cândido. Conhece a história dele? Talvez você se lembre um pouco da história dele, o almirante negro, mestre Sal dos Mares, isso mesmo. A ocasião foi a revolta da Chibata. Vou contar um pouquinho da história resumida. Começo do século XX, o marinheiro João Cândido liderou uma revolta entre os marinheiros da Marinha do Brasil. Eles queriam o fim da punição, que era as chibatadas, chicotada nos marinheiros. Haviam tido contato com marinheiros da Inglaterra e descobriram que os marinheiros da Inglaterra não levavam chibatada. Aí você fala assim, peraí, então tem outro jeito de fazer? A regra da Marinha do Brasil dava uma lista de punições de um mínimo de 25 chibatadas para punir faltas graves. A maioria dos oficiais, dos marinheiros eram de negros e mulatos, e a maioria dos oficiais eram brancos. Certa ocasião, um marinheiro foi punido não com 25, mas com 250 chibatadas. 250 chibatadas. Por trazer cachaça a bordo, e foi feito na presença de toda a tropa. Cascatas de sangue jorravam das suas costas, e aquilo foi fervendo. 22 de novembro de 1910, o motim se deu e tomaram o comando dos navios na Baía de Guanabara. A ideia inicial não era matar ninguém, não, mas vocês sabem como essas coisas são, não sabem? Alguns oficiais foram mortos, tomaram vários navios, inclusive o gigantesco encouraçado Minas Gerais. O controle da frota revoltosa foi entregue ao almirante negro João Cândido Felisberto. Cerca de 2.400 marinheiros se rebelaram, tomaram o controle dos navios, voltaram os canhões e apontaram para a cidade do Rio de Janeiro. O governo chegou a aprovar estado de sítio. Imagina o impasse que foi essa confusão. 2 semanas, eventualmente se resolveu, promessas de anistia e o final da punição. Tem no nevoeiros, e você imagina que tem muita nebulosidade sobre exatamente como se passou, quem prometeu o quê, se houve cumprimento ou descumprimento, houve vingança, parece que dezenas foram mortos em condições não bem esclarecidas. João Cândido e os outros acabaram aprisionados na Ilha das Cobras. Morreu em 69, na miséria, vendendo peixe. Que nem Molly Malone, nas pedras pisadas do cais do Rio de Janeiro. Não tem inocentes nessa história, muito sangue e muita mão suja. Mais uma das nossas muitas histórias tristes. Você achava que era só irlandês que tem história triste? A gente tem também, todos os povos têm, principalmente o povo do Senhor. Nossa história, nós igreja, nós brasileiros, temos as nossas também. Histórias de vidas desperdiçadas e encerradas prematuramente pelo pecado, pela maldade, pela tragédia que é viver num mundo quebrado.
Isso ficou marcado por ser mais uma de nossas lutas inglórias em nossa história, mas dessas que parece que não alcançou nada. Que adiantou fazer tudo isso e não levar a nada? Não levou a nada, mas se fez corações de outros arderem depois, talvez tenha levado a algo. A música sobre o João Cândido é mais ou menos assim. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. Vou pular algumas partes. Escuta a descrição do que a chibata fazia. Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, às cachaças e a baleias, glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Uma bela música sobre as dores de nosso passado. Procura depois aí no YouTube, você encontra algumas lindas versões. Sobre coisas que é importante não esquecermos. Sobre lutas que parecem inglórias, mas que incendiaram corações. Sabe, está na hora de alguém escrever uma música densa, bela e assombrosa sobre o apedrejamento de Estevão. Fica o desafio aos muitos músicos aqui. A arte cristã, às vezes faz parecer que a gente vive num mundo de borboletas, unicórnios e gentilezas, não é verdade? Mas felizmente sabemos que temos escritores, musicistas, pintores, cineastas e poetas que produzem com coragem sobre esse mundo real. É um mundo onde coisas tristes acontecem, porque é um mundo que jaz no maligno, é um mundo caído e quebrado. E muitas vezes os melhores dentre nós acabam mortos e mortos de pedrada ou coisa pior. Injustiçados e não completam seus planos e não vão longe e não vivem longa vida e próspera com seus filhos e netos e a casa cheia de riso. Aprender a nossa história põe espinhos no coração, mas é parte de quem nós somos. Às vezes a gente quer esconder essas coisas do povo do Senhor. Às vezes a gente até evangeliza assim, né? Venha para Jesus, para você ter uma vida tranquila e feliz e tal. Aí vem Estevão. Não conte isso no evangelismo, pastor. O pessoal não vai querer depois. Essa verdade tem que ficar clara no seu coração. Esse mundo se volta em ira contra a luz, porque esse mundo está na escuridão. E muitas vezes sobra para o mensageiro mesmo. Talvez você já tenha experimentado isso em alguma medida, ao falar de Cristo para um familiar, colega, e você se viu assim rechaçado. Você falou: esse pessoal gostava de mim, agora não gosta mais? Esse pessoal me dava espaço, agora viram as costas e fingem que não me viram? Criaram um outro grupo de WhatsApp sem mim, o mesmo galera, só que sem mim. Me tiraram assim. Acontece. Isso é parte da vida debaixo do sol. Isso é parte de algumas lutas que parecem inglória através da nossa história. E parece que os fantasmas ficam por aí. Que esperança a gente tem, hein? Que bom que você perguntou, porque a esperança dá agora. Segunda verdade: as coisas terríveis do mundo caído são contrabalançadas com a presença, a glória e a graça de Jesus Cristo. Olha de novo alguns versículos que mudam tudo. Verso 56. Olha o que Estevão vê. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. 59. Enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. Sabe, se nós olharmos a história da humanidade, veremos exemplos diversos de repetidas tragédias. A gente, em retiro, a gente fica meio offline, né? O sinal é ruim, não sei o quê, e é para ficar offline mesmo, é para ficar mais atento ao que está acontecendo aqui. Mas vocês sabem, é sempre assim, quando você voltar e ligar as coisas e for ver o que aconteceu, você vai ver um monte de notícia ruim do que se passou nesses dias. As notícias locais, as internacionais, talvez algumas familiares, coisas que, como assim, como isso aconteceu?
E fica uma sensação de quem quebrou esse mundo? Vocês não aguentam ficar 4 dias sem mim? Bagunçou a cidade toda só porque a gente estava lá no El Rancho? Quem quebrou esse mundo? A história de Estevão é triste porque um homem assassinado por falar a verdade. Um homem de enorme potencial. Uma chama que brilhou intensamente, mas se apagou. Quanto mais Estevão teria feito, hein? Será que a gente teria no Novo Testamento umas cartas escritas por ele? Sei lá. Por outro lado, o quanto a morte de Estevão serviu para incendiar a igreja e fazer o povo de Deus entender que a vida cristã tem custo e é coisa séria. Porque, sabe, muitas vezes acontece isso. Há uma frase antiga que diz que o sangue dos mártires fertiliza o terreno, é semente. E agora, Estevão, diante da oposição, tem algo maravilhoso feito por ele. O Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, permite que ali ele olhe algo além de olhares enfurecidos, mas ele olhe para os céus e veja o trono do Senhor. E ele vê o Senhor Jesus de pé, ao lado do Pai, atento. Lembre-se, os de Israel estavam acusando Estevão de ser contra Moisés. Mas Deus inverte as coisas e permite que o rosto de Estevão seja como que o de um anjo que contempla a glória de Deus e o próprio Cristo assentado de pé ao seu lado. E Estevão fala isto para ele, e que, claro, serve para aumentar a raiva deles. E perceba que Estevão não morre com amargura. Nós ficamos tristes, claro, com uma cena como essa, mas ele mesmo percebeu diferente. Ele fala: eu vi a glória e estou vendo Cristo, estou vendo Jesus. Ah, se a gente pudesse ver a glória de Jesus, hein? O dia anda mais fácil num dia? Você está assim num dia ruim que você está vivendo, você olha para cima e vê Jesus no trono. Estou bem, hein? Você não ficaria tranquilo? Eu ficaria. Ele vê a glória de Cristo, ele vê mais do que Moisés tinha visto aquele dia na montanha. Ele vê o Senhor Jesus no comando da vida. Ele vê que quem manda na vida dele não é a turma carregando pedra. Cristo tem o mundo todo em suas mãos, tem as pedras que ele pode e quer carregar. E ele mesmo observa e acalma o coração de Estevão. E quanto mais pedrada nosso irmão Estevão toma, mais ele clama: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ah, pastor, seria mais fácil se a gente visse Jesus, né? Na hora que o médico dá uma notícia ruim, olha para o céu, opa, tá tranquilo. Na hora em que não conseguiu emprego, beleza. Na hora em que não passei no vestibular, ou de novo, não aprovado no concurso, na hora em que batemos o carro, na hora em que esquecemos de pagar um boleto e depois vem com multa, e a multa comeu o dinheirinho extra, tranquilo, está ali em cima. Mas Jesus não fica, né, aparecendo para mim e para você toda hora que temos um problema, fica? Não temos, mas você lembra o que a gente leu hoje no texto mais cedo? Sobre o que Pedro falou? Na sua segunda carta, Pedro escreveu para uma igreja que estava sendo perseguida, que nem Estevão foi, sofrida, e os lembrou do fato de que ele mesmo uma vez viu na montanha algo semelhante ao que Estevão viu. Ele viu a glória de Cristo. E Pedro fala: nós vimos algo maravilhoso. Vimos sim, mas o que vocês têm é algo ainda mais firme do que se vocês tivessem a própria visão que eu tive. Vocês têm a palavra. Vocês têm o livro. Pedro viu com os olhos e ouviu com os ouvidos, e Estevão a mesma coisa. E isso foi registrado pelo Espírito de Deus para você. Então você não vai ver o céu aberto e ver Cristo reinando, mas esse livro te garante que isso acontece. E você deve se voltar a esse livro quando a vida aperta, pois esse livro vai ser firme fundamento para teu coração arder e saber: Jesus está controlando. Mesmo essa circunstância maluca, mesmo esse problema absurdo, mesmo essa coisa que parece fora do controle, Jesus segue no trono e Ele segue reinando. Todos nós temos a palavra santa, infalível e suficiente, que consola os nossos corações e nos dá a mesma certeza que Estevão teve, que Cristo reina à direita de Deus e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. A postura dele não é passiva, é de pé, atento ao que o seu querido Estevão está passando. E não é o final da história. O final da história é quando esse mesmo Cristo, que hoje está à direita do Pai, voltar para julgar os vivos e os mortos. E aí o dia do pagamento chega.
Cristo reina à direita de Deus. Ele controla céus e terra e ônibus cheios de água e enchentes e diagnósticos malucos e pedras sujas de sangue. Ele não age à toa. Ele não é caprichoso e o seu plano é certeiro. Nós somos finitos e nós vemos em parte as coisas que acontecem. Mas Ele planejou esse mundo. E o plano dele foi vencer por meio de morrer. Mas Ele não morreu para fazer a tua vida fácil. Talvez você que esteja aqui não perceba isso ainda, não entenda que seguir a Jesus pode custar o teu sangue, mas eu te digo hoje que pode. Pode resultar em pedrada na cabeça. Ou pedrada no teu orgulho, isso é certeza, tá? Veja Estevão em sua morte. Ele faz bem o contrário do que eu faria. Eu, Emílio, tomando pedrada, o que eu faria? Tentaria pegar algumas e jogar de volta. Sabe aquele lance de morrer lutando assim, tipo, vou cair e tá tirando. Ah, pelo menos um nariz eu acerto. Alguma coisa assim, furo um olho, sei lá. Algo assim, vou. Pelo menos cair lutando. Não, ele faz duas coisas. Primeiro, dois pedidos. O primeiro é que o Senhor Jesus receba o seu Espírito. E o seu Espírito foi recebido. Jesus atendeu essa oração. O Espírito de Estevão não assombra as ruas de Jerusalém. Se você for passear em Jerusalém, numa dessas caravanas que tem por aí, você não vai estar andando assim, o guia vai falar, silêncio. Estão ouvindo? É o fantasma de Estevão. Não, não tem fantasma de Estevão. O Espírito de Estevão está alegre junto ao seu Redentor. Também não está rondando o cais do Rio de Janeiro ou as ruas de Dublin vendendo moluscos. Não, está em júbilo. As pedradas de Estevão não doem mais. Nadinha. E outra coisa, ele pede, perdoa-os. Como assim, Estevão? Por favor, né? Essa coisa que você pensa, Estevão. Ele não pede que eles sejam devastados, ele pede perdoa-os. Por quê? De onde que ele aprendeu isso, gente? De onde que Estevão aprendeu isso? Daquele que ele viu lá em cima. Que na sua cruz também pedia algo assim. Mas veja, não é porque Estevão é especial, é porque Cristo está sendo formado nele. O Espírito Santo de Cristo está agindo e gente que está sendo transformada por Jesus começa a ficar parecida com Jesus. E começa a fazer e falar e pensar e agir do jeito que Jesus age. Isso se chama santificação, se você quiser aprender a palavra. Essa é a ideia. E Lucas nos deu um detalhe tão fofo, ele fala assim, e Saulo estava lá consentindo com a morte dele. Saulo, que depois virou amigo dele, né, de Lucas. Meu amigo Saulo estava lá. Saulo, que odiava a Cristo e que ficou ali assistindo da arquibancada, cuidando da roupa do pessoal, que não queria se sujar de sangue, o pessoal tão limpinho que eram eles. E aí, a oração de Estevão foi atendida para que Jesus perdoasse gente que estava ali? Eu não sei dos outros, mas de pelo menos um eu sei. Pelo menos um daqueles lá foi salvo, conforme Estevão pediu. Você percebe como a salvação de Saulo e o que vem com tudo isso, e o evangelho se espalhando pelo mundo, é um resultado direto da morte de Estevão? Nos planos do Senhor, muitas vezes, corações são incendiados assim. Veja, o meu chamado hoje não é para você, seja como Estevão. Não, de forma nenhuma. Estevão é um de nós. Estevão é pequeno que nem eu. Estevão é pequeno que nem cada um de vocês. O que faz de Estevão brilhar aqui é aquele que nele habita. O que eu te chamo hoje não é para ser como Estevão, é para olhar para onde Estevão olhou. Olhar para Cristo e conhecer aquele que é o Senhor da vida e da morte. Você quer que seu coração arda por Cristo? Conheça-o mais na sua palavra lida e pregada, ensinada. Conheça-o mais, olhe para Cristo constantemente. E seu coração vai começar a arder. E você vai ficar mais parecido com Ele. Entenda que Ele é o Senhor da vida e da morte. E isso faz com que toda a história de fantasma e de morte seja vista como de fato deve ser. Parte de um plano. Sendo cheios de Cristo e do seu Espírito, aos poucos nós começaremos a mudar. Iremos parar de ver as coisas ruins dessa vida como a última palavra. Iremos parar de achar que coisas acontecem ao acaso e poderemos sorrir até diante da morte. Pois sabemos que ela também vai ser derrotada. E até orar por quem nos persegue. Olhar para Cristo é olhar para aquele que é o único de fato santo, o único de fato inocente. Ele que também morreu jovem,
E a gente olha e fala, puxa vida, imagina, mais uns 10 anos andando na terra, quanto milagre tinha feito, né? Morreu jovem que só. Rubras cascatas jorravam das costas de Jesus Cristo na cruz do Calvário, entre cantos, zombarias e chibatas. O único que merecia toda a glória, ele, conforme se lê nas Escrituras, desceu à morte, subiu aos céus e levou o nosso cativeiro consigo. E somos chamados para nele viver. É um mundo em que coisas más acontecem, queridos. O mundo quebrou, e quebrou de verdade, e muita gente vai morrer cedo mesmo. Porque é assim que esse mundo anda. Na verdade, todos nós morremos cedo, é porque a gente se acostumou com a queda. A gente fala assim que alguém morreu com 100 anos, né? Outro dia eu fui num velório de uma senhorinha de 99, e estava todo mundo muito tranquilo assim, viveu bastante. Ninguém nem estava assim, que saudade, viveu bastante. Mas viveu bastante porque a gente se acostumou com a ideia. 99 é morrer jovem, de acordo com o plano original. Mas se você olhar para Cristo, você vai olhar para o ressurreto. E você vai se lembrar que o plano é que todo aquele que com ele morre, com ele ressurge. Ano passado saiu a notícia do Don Carson, um teólogo que alguns de vocês conhecem, que está sofrendo de mal de Parkinson e precisou encerrar o ministério público dele, as viagens de pregação, coisa e tal. Teve no Brasil algumas vezes. E o pessoal muito sofrido, né? Claro que a gente fica triste quando alguém assim precisa parar, a nosso ver, prematuramente. E eu gostei tanto do que ele disse. Ele falou assim, fiquem tranquilos, não estou sofrendo de nada que uma boa ressurreição não resolva. Nada que uma boa ressurreição não resolva. É isso que te espera, crente. Eu não sei se vai ser de pedrada, de acidente, de câncer ou do que for. Você não tem 120 anos pela frente nessa terra. Mas se você está com Cristo, você pode olhar a morte no olho e saber que um dia o próprio Cristo vai agarrá-la pela garganta e perguntar para ela, cadê teu aguilhão, hein? E aqui ficamos nós, é hora de fechar o bar, por assim dizer. É hora de cantar a última música. A balada, uma das muitas baladas que nos lembra de quem somos. Nós não somos irlandeses, né? Mas nós crentes gostamos de encerrar as coisas com música. É uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Temos músicas tristes, temos músicas alegres, mas elas sempre vêm com um sorriso mal disfarçado, com aquela piscadela de quem sabe que é uma vida além túmulo. Aprendamos a ver seu sofrimento à luz dele. Há um mundo sendo recriado, irmãos. Cristo foi morto e o seu sangue derramado, e nós consentimos com sua morte. Nos lembramos do que ficou, nos lembramos dos que partiram, nos lembramos do sangue que nos inspira, e cantaremos juntos em breve. Não a Estevão de maneira nenhuma, nunca uma criatura. Estevão não gostaria disso. Nossa única verdade, nossas músicas têm que ser acerca daquele que morreu injustamente, que teve o sangue derramado de maneira brutal, mas que, diferente de Estevão, de Mole ou de João Cândido, não é um espírito por aí, é o Cristo ressurreto, com um corpo novo e incorruptível, e o seu sangue faz mais do que inspirar, ele nos limpa e nos prepara para a próxima vida. É fácil olhar para Estevão e pensar somente no fato de que foi uma vida perdida cedo demais, mas sabe, no final das contas, o que vale não é o quanto você viveu ou fez, mas quem está ali no trono para te receber no final. E quando formos, estaremos com Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque temos Jesus Cristo e a certeza de quem nos aguarda no final da jornada. Não sabemos se iremos de pedrada ou do que for, mas sabemos que um dia ressurgiremos com Ele em glória. No nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.